Olá, estamos aqui em mais um episódio da Uncode Talks. Eu sou o Márcio, sou fundador da Uncode, e hoje nós trouxemos uma pessoa que é muito especial para a Uncode, já está com a gente, já tem acho que alguns anos, né? Acho que quase 4. É uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, é uma pessoa que eu admiro muito como profissional. Priscila, né, que eu chamo para os mais íntimos de 4 anos, Pri. Pri, eu gosto que me chamem assim, então tá ótimo. Prazer, Pri. Prazer é meu estar aqui. Hoje eu fui convidada pelo Márcio e olha que honra, hein, gente? Para o Uncode Talks. Eu acho que eu nunca contei a minha história para ninguém. Tem algumas coisas assim que as pessoas sabem, mas falar realmente assim sobre toda a trajetória do Abrir Meu Armário, que na verdade é a minha trajetória profissional, é algo muito bacana e eu tô muito feliz de estar aqui. Show de bola. E essa é a intenção, Pri, é justamente você abrir o coração pra gente de todos os desafios, né, que nós passamos por vários com você, para automaticamente mostrar para a pessoa que está do outro lado da câmera que, querendo ou não é algo fácil, né? Principalmente vivendo no Brasil, com todas as nossas burocracias. Sim. Então, Pri, conte um pouquinho sobre você, quem que é a Pri. Vamos lá. Eu sou a Priscila Brunetti, mas todo mundo, inclusive as clientes do Abrir Meu Armário, me chamam de Pri Brunetti, que é como eu gosto que me chamem. Eu acho que Priscila é algo muito pesado e parece que minha mãe tá brava comigo, então eu sempre falo, me chama de Pri, Pri Brunetti. Eu tenho 40 anos, eu sou formada em moda. Tenho 3 graduações na área de moda. Sempre foi meu sonho fazer moda. Eu acho que isso vem muito da minha família. Então, a minha bisavó era costureira de mão cheia. E eu me lembro de sentar embaixo da máquina dela, aquele cheirinho de máquina. E aí, por isso, me formei. Me formei, fiz pós-graduação, fiz MBA na área. E depois eu acabei trabalhando na área de marketing, porque eu já meio que trabalhava com a minha mãe e tal. Acabei saindo da empresa da minha mãe, fui trabalhar na área de marketing numa empresa de TI. Então, pensa assim, gente, que eu já tava tudo ali. Era só uma questão de tempo, entendeu? Trabalhei por um tempo nessa empresa, mas obviamente não era o que eu gostava de fazer, o que tava na minha veia, né, de empreendedora. Eu venho de uma família que a minha mãe é empreendedora nata, desde que eu me conheço por gente. Então, eu queria muito empreender também. Na verdade, eu não sei se eu queria ou se era meio desesperador e eu não sabia ainda. Enfim, mas para resumir, em 2014, eu fundei o Abrir Meu Armário, que é um e-commerce de moda feminina. E aí a gente estava até conversando isso, eu e o Márcio aqui antes, que muito antes do e-commerce bombar, né, como é hoje em dia, eu fiz o caminho inverso. Então, eu comecei por um e-commerce para depois ter um ponto físico. E eu acho que hoje em dia muita gente tem o ponto físico, mas não tem o e-commerce, que eu acho que é uma... Hoje em dia, se você não tá na internet e tem o e-commerce, infelizmente, você está fadado à morte em algum momento. Eu passei por muitos anos sem ponto físico, na verdade, até durante a pandemia, enfim. E depois, em 2023, eu acho, se eu não estou errando, eu fui para o meu ponto físico, que é hoje o nosso showroom e escritório também. E falando um pouquinho de mim, eu falo que sempre a conexão do Abrir Meu Armário e a minha estão juntas, porque eu não sou nada assim o Abrir Meu Armário e vice-versa. O Abrir Meu Armário é muito a minha cara, sou eu como pessoa, e eu sou a que segura todos os pratos. E, além disso, eu acho que a nossa curadoria e o que a gente apresenta de produto para as clientes está muito no meu sangue, até por conta da minha formação acadêmica e também porque eu faço um papel de consultoria de imagem fora o Abrir Meu Armário para algumas clientes específicas, não é sempre que isso acontece. E eu acho que tudo está interligado de uma forma muito grande. Então, basicamente, se eu esqueci de alguma coisa, é um pouco da minha história para vocês já me conhecerem e, quem sabe, aí, né, inspirar alguém a empreender. Exato. E da onde que veio o nome? Porque o nome, basicamente, Abrir Meu Armário, ele é bem provocativo, né? Mas da onde surgiu essa ideia do nome? Tá, que a gente sempre bate, inclusive, em muitas reuniões o nome. Muitas reuniões disso. E aí, eu até, gente, vou falar aqui pra vocês, tá? O Abrir Meu Armário não é um brechó, porque acho que a pergunta que eu mais recebo é essa. É um brechó? Não, não é. O que acontece? Antes de eu ter o Abrir Meu Armário, quando eu já coloquei na cabeça, eu quero ter uma loja, eu quero ter, né, enfim, tenho outros sonhos além da loja, mas eu quero ter uma marca.
eu fiquei pensando, gente, mas que nome que eu uso? Eu uso meu nome é muito grande, meu sobrenome, Brunetti, é muito bonito, mas é muito comprido, é muito grande, tem 2 T's, as pessoas não vão gravar. E eu acho que quando você tá online, você tem que ter essa Sim. cabeça. Como é que a pessoa fixa uma coisa que é muito diferente de uma maneira muito Uma rápida? URL muito Exato, muito longa, o nome comprida, um nome que, por exemplo, sei lá, se fosse Priscila Brunetti, meu nome é com SC, 2 L's, então ia ser uma coisa muito Sim. louca. Eu acho que eu esqueci de falar isso da minha história, mas até pra fazer aqui um complemento, antes de eu ter o Abrir Meu Armário, gente, eu acho que isso quase poucas clientes sabem, muito pouca gente sabe. Eu comecei, quando eu saí do CLT, e eu falei, não, eu vou empreender, a minha primeira coisa, eu peguei todas as roupas e os acessórios que eu usava no meu CLT e falei, nunca mais eu vou usar, eu não quero isso pra minha vida. Uhum. E eu abri uma lojinha no Enjoei, que já existia antigamente. E eu comecei a vender minhas roupas ali, e ali eu comecei a ver que funcionava. Só que ali, gente, eu já tinha uma cabeça de empreendedora. Uhum. Então, eu mandava numa caixa, no papel de seda, com cheirinho, com uma cartinha. E ali começou a sair a vontade de, não, eu quero ter uma coisa minha, eu quero ter e tal. E aí, nesse movimento, eu falei, gente, que nome? Que nome, que nome, que nome, que nome? E a minha mãe, por um acaso, sim, minha mãe tinha uma página no Facebook, na época que era o hype do momento, e a página chamava Abrir Meu Armário. Eu falei, pronto, tá aí. Eu vou ficar com esse nome, já tá tudo pronto, é o que eu... Tá fácil. Olha Sim. que fácil, abrir meu armário, tal, tem tudo a ver comigo, porque realmente é uma curadoria que é feita por mim, né, nos mínimos detalhes, modelagem, acabamento, sou chata pra isso, tal. E aí eu falei, é isso. E aí, então, surgiu da página do Facebook da minha mãe, Abrir Meu Armário, e depois ficou aquela coerência, tipo, realmente, Abrir Meu Armário. Pô, eu tenho essa curadoria e tal, e aí, este é o nome, gente, não tem nenhum segredo no nome, mas eu acho que é um nome que é muito bacana, porque as pessoas gravam rápido, mas tem o contraponto de muitas pessoas acharem que é um brechó, e hoje até na nossa bio do Instagram tá escrito, não somos um brechó, somos uma loja online. Porque ele traz duas formas, né, de ver o nome. Então, é isso. Não tem nada assim, uau! Perfeito. E nesse caso, Pri, eu lembro que, acho que se não me engano, nossa primeira reunião há 4 anos atrás, Eu peguei mais ou essa menos, data. se eu não me engano, nós conversamos. Você chegou até a gente Sim. na época, Eu- éramos Vale ainda. Éramos Vale e foi em 2023, até falei pra cá, a gente fez a troca, né, de plataforma em agosto, acho que foi no dia 8 de agosto de 2023, que eu me Show. lembro, assim. Esse eu peguei muito, porque foi realmente, gente, uma mudança na nossa vida como empresa. E aí eu lembro que você chegou naquela reunião para mim e falou assim, Márcio, hoje o mercado brasileiro, ele é muito preto e branco, ele é muito... Sem cor. Ele é sem cor. E você veio com esse posicionamento Sim. muito, muito claro, e desde então você segue ele, né? De Sim. trazer cor mais para os teus clientes. Uhum. E aí você, por ser formada em marketing, eu lembro que você conversava com a gente do tipo, Márcio, hoje eu consigo entender uma tendência que pode vir para o Brasil. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais também desse posicionamento da Abrir Meu Armário Tá. de... Márcio, eu quero sair do convencional. Uhum. Eu tenho o conhecimento para falar, ó, isso aqui vai dar certo ou não vai dar certo. Tá. Então, conte um pouco mais pra gente sobre esse tópico. Tá. Eu acho que assim, o fato de eu ser formada na área, e isso ajuda muito, né? As tendências, elas são trabalhadas com muita antecipação. Então, para quem faz confecção, acho que vocês têm clientes também de confecção. A gente estuda, às vezes, com 1 ano de antecedência, algo que Sim. vai estar em alta agora. Por exemplo, o xadrez, né? Que é o meu look do dia aqui. Exatamente. E realmente, eu abri meu armário, eu sempre gostei muito de combinações não convencionais e sempre de muita cor. E eu acho que, no começo, isso até foi um problema para mim. Porque eu entrei no mercado de moda, aonde trazer cor para o look, né? Então, looks com cor, ou com ponto de cor, ou uma blusa rosa, uma calça vermelha. Era algo que não tinha muito. No começo, eu acho que a gente até deixou de vender mais, porque a gente era muito colorido. E era realmente pensar fora da caixa. Então, a gente consegue trabalhar a tendência com muita antecipação. E isso é uma coisa muito engraçada na loja. Eu até estava conversando isso esses dias, que é a cor marrom, né? Que é uma cor que está Sim. muito em alta hoje. E a gente já tem trabalhado marrom há 1 ano.
Há um ano atrás eu já tinha coisas marrom na loja, já tinha camisa. Então, eu acho que trazer na minha cabeça, como eu faço consultoria de imagem, quando eu vou fazer uma curadoria ou qualquer coisa para a loja, e até uma coleção, eu sempre penso como que essa cliente vai usar essa peça várias vezes. E aí eu acho que a cor, ela entra nisso. Porque às vezes você tem um casaco verde no armário, gente, é uma coisa que, poxa, eu posso estar com uma calça jeans e uma regata, mas esse casaco verde, ele vai fazer a diferença na produção. Então, foi uma forma, eu acho que da gente sair da caixa, sabe? De trazer clientes que gostavam de cor também. E que muitas clientes também que não gostavam, tá? Que só usavam preto. E eu falava, não, você tem que trazer. Olha, compra uma calça preta, mas vamos colocar uma blusa verde, né? E aí eu acho que vem muito disso, assim, também. De pesquisar muito. E também de viajar muito. Eu sempre viajo, apesar de eu não confeccionar ainda. Eu viajo muito pra fora, realmente em datas diferentes pra gente acompanhar as tendências. E isso é uma coisa bacana porque você consegue abrir a mente. E aí, gente, assim, não é só na área de moda, tá? É pra tudo. Quando você viaja, você tá adquirindo um conhecimento que você não vai ter. Desde você ficar sentada na rua, que a minha principal diversão é essa, sentar num banco na rua e ver as pessoas na rua andando. Isso pra mim é incrível. Eu falo que é um laboratório. Até você, às vezes, ter contato com uma coisa nova, com uma tecnologia, ou com, sei lá, você tá num hotel, você vê uma coisa diferente. Então, eu acho que a cor, ela vem muito disso, assim, de vários insights, de vários momentos, e sempre foi a nossa marca registrada, e hoje ainda é. Quem assiste os nossos stories, hoje eu voltei, né, a fazer os stories com o papel de parede, que o nosso papel é bem colorido. E porque ele realmente é a nossa marca, é o nosso DNA, assim. A gente tem, obviamente, hoje cores mais neutras, como eu digo, mas tem sempre um toque de cor, assim, porque eu acho que as clientes do Abrir Meu Armário, elas pedem isso, ter uma peça diferente dentro do armário delas. Sim, e aí você comentou dessa parte da consultoria de imagem, né? Hoje, né, infelizmente, tem muitas pessoas que não vê valor em um serviço desse, Sim. mas também é muito nível posicionamento de marca, de pessoa. Como que você vê hoje essa dificuldade das pessoas em sair do convencional Tá. para realmente falar assim, gente, isso aqui é importante você ter um posicionamento de Sim, marca, sim, entende? sim. Como que tu vê isso hoje, Pri? Posso pegar um caso de uma cliente mais recente, uma cliente que acho que o mês que vem tá fazendo um ano comigo, né? A consultoria de imagem, ela nada mais é que o meu trabalho diário no Abrir Meu Armário. Então, eu tento passar, mesmo que a pessoa não esteja me contratando para isso, eu tento passar isso um pouco nos meus stories, na nossa curadoria, no jeito que eu misturo as peças. Eu acho que o posicionamento de imagem hoje em dia, ele é algo muito importante em várias esferas, né? Como mulher, é um pouco diferente de homem, mas a mulher, ela tem várias... A gente fica, às vezes, com medo. Às vezes é o cabelo que não tá 100%, eu tô um pouco acima do peso. Putz, será que se eu colocar a calça preta e blusa preta vai ficar melhor? E aí também tem isso como mulher. E aí eu acho que também tem a imagem como o que eu quero parecer para ser e onde eu quero chegar na minha vida. Então, eu acho que a imagem, ela comunica o que você é e o que você quer ser ou onde você quer chegar. Eu peguei uma cliente de consultoria que a gente tava conversando antes de começar. A gente começou a namorar essa história de fazer consultoria, que é algo que eu faço apartado do Abrir Meu Armário, tá, gente? Então, assim, não é que ela vai fazer consultoria, só tenho que comprar roupa no Abrir Meu Armário. Não tem nada a ver com isso. E a gente começou a conversar e namorar. E a consultoria de imagem, eu brinco que ela é uma psicóloga. Porque eu preciso entender tudo da sua vida. Você precisa me falar coisas que talvez você não tenha falado pra ninguém. E você precisa me falar, olha, Pri, hoje eu sentei aqui porque eu quero um cargo melhor, eu quero ficar mais bonita para o meu marido. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tinha muita dificuldade de se vestir e isso acabou criando um problema quando ela saía para fazer qualquer coisa com o marido dela. Então, eu vou no cinema, ela não conseguia escolher uma roupa. E aí isso gerava um estresse, ela ficava nervosa, ela chorava, e aí... Então, assim, perceba que são várias vertentes de várias coisas. E eu acho que hoje o posicionamento é isso, é como você quer parecer para ser para o mundo, eu sempre falo isso, né? E onde você quer chegar. Então, eu sempre brinco com as minhas clientes de consultoria e também na loja eu falo, você tem que parecer para ser, né? O que você quer parecer? Óbvio, gente, sempre você estando
confortável e à vontade com o que eu vou Sim. propor para você, né, numa consultoria. Mas também, para quem não tem este investimento de consultoria, eu acho que eu passo muito essa visão nos nossos stories e nos nossos conteúdos, né? Então, ou seja no stories ou no Reels, em lives. Por exemplo, essa semana a gente teve lançamento domingo. Sim. Foi antes do feriado, foi até uma coisa muito louca, porque imaginei que ninguém queria. E a live era para durar 1 hora, durou 2, porque eu fiquei montando uma peça, vários looks, que acho que é o negócio que eu mais gosto de fazer na vida, que na verdade é uma consultoria. Então, eu acho que assim, consultoria hoje em dia, eu não vejo como algo supérfluo, que muita gente vê, eu vejo como algo que é muito importante para você, né? Não só para sua carreira profissional, mas para você se sentir bem com você. Porque eu acho que hoje, às vezes, a gente não está bem com a gente, e a roupa externa é isso, né? Para Sim, fora. perfeito. Nós sabemos, né, que hoje posicionamento de marca, de pessoa, ele é Sim. um posicionamento de marca. Sim, Então, hoje o Márcio é uma marca, hoje a Pri é uma marca. exato. E hoje, nosso maior desafio é trazer toda essa bagagem que você tem tanto nas redes sociais, quanto também no próprio e-commerce. Sim. E eu lembro de um tempo atrás que nós estávamos batendo um papo, eu, você, a Karine, Aham. e aí você até cogitou, né, que você estava meio que, Márcio, tô desanimado, porque eu entrava em live e acabava tendo problemas em Aham. específico. E você acabou dando a volta por cima, e hoje em dia você é muito mais forte, muito mais potente em uma Sim, live, por conta de um sim. posicionamento da Pri. Então conte um pouquinho mais pra gente sobre o que aconteceu, da onde Tá. que... Entende? Eu até conversei isso com o Márcio no off, né, antes da gente começar, mas no começo do Abrir Meu Armário, que eu acho que é até uma coisa que talvez, não que eu tenha pecado, mas se lá atrás a Priscila aparecesse aqui pra vocês, né, mostrasse eu vestindo, como é que o tamanho que eu tô usando e tal, se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez a gente fosse maior, né, a gente nunca sabe, mas enfim. E eu me lembro, gente, que assim, no começo era muito difícil, né? O Márcio entrou na minha vida, Uncode, o Márcio Iaká, né? Que eu sou, assim, super grata, muito grata mesmo. E se você tá procurando uma agência, pode chamar Uncode. A gente... Esse processo de aparecer, ele, obviamente, tem muito a ver com a imagem. A gente até falei isso pra você. Vergonha não pagar boletos, né? Não pagar conta. Você tem que aparecer. E eu acho que a partir do momento que você aparece numa live, você dá a sua cara pelo seu negócio. Então, você dá a sua cara a tapa, vou colocar assim. No começo, era muito difícil pra mim, principalmente live, porque a gente tem bastante seguidores no Instagram e às vezes acontecia de pessoas entrarem na live e questionarem N coisas. Então, tecido, acabamento, por que o preço era isso, por que aquilo... E, óbvio, você trabalhar com hater, que hoje tem muito, e eu acho que hoje é um problema isso, porque as pessoas veem os seus conteúdos e elas acham que elas podem falar o que elas quiserem, né? E você nem perguntou sobre isso. É terra sem lei. É terra sem lei. E se você não tem ali uma cabeça boa, isso... Ele faz com que você vá definhando. Você fala, então eu não faço mais live. Porque a pessoa tá me questionando por que essa calça tem poliéster na composição. Ou por que essa blusa custa X reais. Foi um período muito difícil, mas eu acho que tudo é construção de imagem. Quando você coloca na sua cabeça, não, eu sei o que eu tô falando, eu domino esse assunto. Eu sei o porquê que isso aqui tem poliéster. Eu sei o porquê que isso aqui custa X reais. Eu acho que você consegue passar por cima de uma certa forma que... Não é que nada te atinge, tá, gente? Porque às vezes tem dia, o Márcio não tem isso, que você tá de TPM. E aí você fala, ai, meu Deus, a pessoa comentou tal coisa. Puxa, que saco, não sei o quê. Nanana. Mas você tem que aprender a... Cara, eu domino o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou passar por cima e bola pra frente. Então, acho que é trabalhar o hater e não ter vergonha. É o que eu falei. É você com você mesmo, entendeu? Hoje... Obviamente, eu ainda acho que, mesmo depois de anos, eu ainda sinto um pouco de vergonha e às vezes eu fico meio preocupada, mas bem menos. Eu penso, é só um vídeo, é só uma live, daqui a pouco passa. E é algo que nós estamos conversando um pouco antes também, trazendo esse tópico, né? Hoje eu sou uma pessoa que está à frente da Uncode, eu morro de vergonha de estar aqui, inclusive, mas não tem o que fazer. Vergonha não paga conta, hein, gente? Exatamente. E eu converso com... Hoje, uma média de 90% da base da Uncode é no segmento de moda.
Então, eu converso com muitas pessoas no segmento que quer ter um e-commerce de moda, por Sim, exemplo. sim. E a primeira coisa que eu falo é, você precisa ter presença nas redes sociais. Uhum. E isso é algo, por exemplo, que eu vejo muito em você. Inclusive, eu pego a Abrir Meu Armário para levar para as outras pessoas Case. como um case. Eu acho que assim, Márcio, como eu disse, né? A gente abriu em 2014. Eu me lembro que eu comecei a fazer foto estática, tá? Eu cortava a cabeça, inclusive, porque eu achava que eu não podia aparecer e tal. Um pouco antes da pandemia, que foi em 2019, 20. final de 19, começo de 20, né? E ali, quando estourou a pandemia, eu já tinha e-commerce, eu já vendia online, eu já sabia tudo sobre correio, sobre como fazer, só que eu não aparecia. Ali, um dia, sentada na mesa da minha sala, a gente já tava em lockdown, e aí eu falei pro meu marido, cara, se eu não botar a cara, eu vou morrer. Acabou. Sim. Então eu vou ter que voltar. E vai com vergonha mesmo. E aí eu me lembro que no começo, pra gravar um vídeo, às vezes eu gravava 20, pra um ficar legal. É. Né? A gente tava até falando sobre isso. Eu não consigo decorar. O que vocês estão vendo aqui é eu do jeito que eu sou. E às vezes eu falava, não, eu preciso falar tal coisa da calça. E aí eu esquecia. Aí eu gravava outro. Então, assim, não tenham vergonha, gente. Eu falei pro Márcio, cara, é um bate-papo, é como se eu estivesse aqui com você, se eu estivesse na sala da sua casa e a gente tá conversando. Eu acho que se eu não tivesse aparecido hoje, a gente não estaria posicionado do jeito que a gente está. Devo muito também a você e a Cá por várias dicas, principalmente de layout de foto de site, que era uma coisa que a gente fazia de algumas formas e vocês foram nos moldando para chegar no que a gente está entregando hoje. E também mescla de conteúdos, tanto no feed quanto nos stories. Eu acho que hoje você bater sempre no mesmo estilo de conteúdo não é uma coisa boa. Sim. Você tem que diversificar. E sempre pensar na sua cabeça, cara, eu vou contar uma história. Para quem que eu tô contando essa história? Eu tô contando essa história pro meu cliente? Legal. Como é que eu vou vender essa calça e essa bomber xadrez para você que tá me assistindo aqui na tela? Então, por que você tem que comprar essas peças? Por que elas são legais pro seu armário? E aí vai entrando o quê? O seu próprio know-how. O know-how que você sabe, que você estudou para isso, que você trabalha com isso, que você... Então, eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre você ter o conhecimento e a vergonha, põe no bolso. Eu falo para umas clientes assim, de consultoria, tá, gente? Às vezes elas falam assim, ai, meu Deus, mas eu não usava essa roupa, eu tô achando que tô chamando muita atenção e tal. Eu falo, veste um personagem. Hoje... Eu sou a Priscila do Abrir Meu Armário. Eu tenho que estar comunicativa, simpática, cabelo arrumado, roupa arrumada. Em casa, eu posso estar de chinelo, cabelo preso e tal, que nem uma doida. Mas é o que a gente tem que comunicar. Então, assim, não tem como você ter vergonha. Porque se você não aparecer, quem que vai conhecer o Márcio, gente? Eu sempre falo do Márcio. Já falei eu tenho amigas que são concorrentes. Porque, gente, concorrente não precisa ser, assim, a pessoa que você odeia, Isso tá? é fato. Você pode ser muito legal e vocês podem ter trocas de informação muito saudáveis. Mas eu acho que, assim, como que você, sabe, você vai se comunicando, você vai sabendo, você vai acontecendo, você tem que estar preparado. Então, veste personagem. Hoje é o Márcio, dono da Uncode. Hoje é a Priscila do Abrir Meu Armário. Talvez você me encontre no mercado toda descabelada, saindo do meu beach tênis de chinelo havaiana e shorts curto. Mas eu sou a Priscila do Abrir Meu Armário, então... Vergonha não paga conta pela terceira vez já no talk eu tô falando isso. Então, Exatamente. já é assim. E aí tem um ponto também que temos que estar no digital, temos que automaticamente colocar a cara a tapa, mas não adianta pôr a cara a tapa se não existir um planejamento por trás. Sim. Como você mesmo falou. Sim. Então, hoje você consegue ter, por exemplo, 1 ano de visão a nível tendências, mais ou menos. Até mais, às vezes. Perfeito. Até mais. Então, uma pessoa que está assistindo aqui a gente, então, não é algo simples. Não. Ter uma marca, ter uma Abrir Meu Armário, não é algo simples. Não. Tem que ter um Planejamento planejamento e antes de estudo. qualquer coisa, tem que ter um estudo, tem que saber o básico daquilo, tem que saber o intermediário, o avançado. E hoje, Pri, o que você entende agora como e-commerce Tá. e como showroom
Tá. que essa pessoa tem que ter pelo menos o básico de conhecimento para entrar nessa frente de moda, por exemplo? Tá, eu acho que assim, gente, estudar nunca é demais, né? A gente precisa sempre estar conhecendo. Eu sou sozinha, óbvio, tenho a Uncode que me assessora, que acho que é a parte mais difícil, que é o site. E o Sim. site caiu e, sei lá, não tá aparecendo um pop-up e tal. Mas no dia a dia, eu acho assim, você tem que estudar. Moda, apesar de muitas pessoas acharem que é supérfluo, é estudo, né? Estudo diário, é estudo, tendência, é conhecimento em viagem. Ah, eu não tenho dinheiro para viajar. A gente tem vários birôs de moda que te entregam tendências com muita antecedência. Ah, eu não tenho dinheiro para birô. Cara, vai dar uma volta no Bom Retiro. O Bom Retiro é um super lugar nas ruas de atacado, Lombroso e Aimorés. Vários fornecedores nossos estão lá. Eles ditam tendência. Então, Sim. assim, você tem que abrir a tua cabeça. Sem estudar e sem você pôr a mão realmente no negócio, não vai sair. E hoje a gente tem sim um planejamento, até um planejamento com vocês, né? Que a gente faz ali alterações, que nem a gente está fazendo agora um layout novo para o nosso site, para home, a gente está mexendo no pop-up. Então você tem que estar sempre ali, né? Movimentando, porque também ter um site, isso muito a Cá fala para mim, e ficar estático já também não rola. Então, você tem que ter esse planejamento. E hoje, eu tenho um planejamento eu tenho, assim... Eu não saio lançando uma coleção, sei lá, cada uma semana. Como tem... Gente, entendam. Eu não tô falando que isso é ruim. Eu tenho várias concorrentes que lançam toda semana. Que lançam junto com as coleções do Bom Retiro, que lançam toda semana. Mas quando você tem uma marca, quando você tem algo que você precisa pensar, racionalizar. Tipo, eu quero tal coisa, eu quero lançar uma coleção. Por que eu tô lançando essa peça? Eu acho que vai muito além de lançar roupa, de lançar moda. Você tem que ter um planejamento. Então, hoje a gente tem um planejamento de lançamento de coleção, a gente tem um planejamento com a própria agência para mexer no site. Eu mesma tenho um planejamento de, às vezes, conseguir viajar em momentos justamente para trazer essa tendência que está lá fora, que ainda não chegou aqui, ou para começar a conversar com as clientes sobre essa tendência. Então, eu acho que se você não tem planejamento, você não chega a lugar algum. E aí, gente, quando eu falo planejamento, é coisa besta. É planilha de Excel com data de pagamento de fornecedor que você nunca pode atrasar. Você pode deixar de pagar suas contas pessoais, mas os seus fornecedores nunca. Então, é o básico, sabe? É uma planilha de Excel, o que você comprou, quando que você comprou, qual que foi a data, quanto que você pagou, saber fazer um markup saudável para sua marca, que também está dentro do planejamento. Exatamente. Isso, porque eu acho que eu vejo muita gente que acha que, eu vou ali, eu vou comprar uma roupa de 20 e vender por 40. E não é assim, Você tem um lucro de 100%. Exato, não é assim, não funciona dessa forma. Você tem custos, então eu acho que uma empresa saudável é você ter também um contador, uma agência. A gente tem, sei lá, o antifraude, que faz total diferença no site. Exatamente. A gente tem parceiros de pagamento, meios de pagamento que sejam coerentes, que tenham a taxa coerente. Você tem que pagar o seu imposto. Então, tudo isso faz parte de um planejamento. Assim, gente, tô dando um macro, vai... O micro são essas coisinhas pequenininhas, mas o macro você tem que se planejar. Não ache que você vai falar pro Márcio, faz um site para mim, que eu Copia aquele site ali que tá bonito. Copia aquele site ali para mim, o site, sei lá, da Arezzo, vou colocar assim uma grande, que tem um site bacana, super tecnológico, ou a ByNV, a NV, né? E eu vou fazer igual. E eu vou sair vendendo, assim, no primeiro dia que você pôr o site no ar. Gente, não é assim. Não é assim. Eu sinto informar. Se você tá assistindo a gente aqui, não é assim. E o Márcio sabe, tá? O site, ele tem todo um planejamento. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter um gestor de tráfego super bom. Você tem que ter muitas coisas para isso dar certo. Então, eu acho que, assim, sem planejamento... Aí, assim... Você pode falar para mim, não, mas eu sou pequenininho. Não interessa. Pequeno ou grande, você tem que ter. Por mais que é pequeno, é aí que tem que ser feito. Porque quando você é grande, você tenta corrigir, é uma dor de cabeça. E aí, gente, lembrando do nosso começo aqui do podcast, que eu falei pra vocês que eu vendia no Enjoei, que foi assim que eu comecei, lá eu tinha uma planilha de Excel com tudo que eu vendia, eu tinha uma embalagem personalizada, então assim, eu já tinha um planejamento. Óbvio, às vezes dá uma escorregada, dá.
né? Ninguém é de ferro, a gente sabe que você sabe ser Opa, dono de errei. empresa, né? Errei, a gente tem imposto, tem contador, né? Errei aqui, vamos voltar, vamos pegar a bolsinha embaixo do braço e falar, vamos ver o que foi que eu errei ou o que foi que não deu certo e refazer esse planejamento, né? Principalmente, eu acho que financeiro, a gente tá num país que tem muitos impostos e Exatamente. taxas e para tudo. Então, isso é uma coisa que também você precisa ter no seu planejamento. Porque, às vezes, você tem ali um desconto de... Você tem o teu markup, aí você tem a taxa do cartão, aí você tem o teu imposto para pagar, aí você tem... Nananã, aí... E quando você vai ver, aí você tem a luz, a água, o telefone, o aluguel, ou o Exatamente. financiamento do teu negócio, da tua sala, sei lá. Então, você tem que colocar tudo. E tudo isso é planejamento. Se você não tem... Eu sinto lhe informar, mas você está fadado à morte também. Então, assim, percebam quão complexo é ter uma loja, acho que o Márcio... Ou uma empresa, na verdade, não é nem nenhuma loja só. Porque são várias frentes, eu falo que são vários pratos. Sabe, circo? É. Que fica rodando prato? É assim, gente. Tem dia que a gente tá com 10, tem dia que a gente tá com 3. Mas eles estão lá. E você não pode deixar cair. Não estou falando que às vezes não caia. Cai. Mas você consegue levantar rapidamente, falar, opa, Exatamente. peraí que tá caindo aqui, eu vou lá pegar. Então, eu acho que é sem planejamento, sem negócio, pra mim, assim. E hoje em dia ainda mais, porque como nós estávamos conversando, hoje em dia nós temos big players asiáticos como a Exatamente. Shein, como Exatamente. entre outros, que se você não se diferenciar de alguma maneira, Exato. é fato, vai iniciar Vai. e vai fechar. E isso é uma coisa que eu sempre falo, até escuto isso de algumas clientes e fico muito feliz, porque elas falam, cara, eu escolhi o Abrir Meu Armário porque você... É uma curadoria, eu sei o que eu tô comprando, eu sei o caimento da peça, eu sei o que você tá fazendo, sabe, é um trabalho, é um esforço. E, óbvio, gente, eu tô brigando com sei lá, uma loja menor que a minha, que a pessoa às vezes tá vendendo na casa dela. Eu tô brigando com a Zara, com a Bershka, que é agora uma que abriu da Zara, que tá no Shopping Morumbi, que inclusive tem filas de 50, 60 pessoas de final de semana pra entrar. E tô brigando com a lojinha do bairro. Então, qual que é seu diferencial, né? Por que que por que que você que tá me assistindo vai falar assim, eu vou comprar do Abrir Meu Armário, olha que site lindo. Não é pelo site lindo, não é pela minha cara bonitinha, não é isso. Então, É que é diferente. tem que ter tem um valor, né? diferencial. Tem que ter um diferencial e tem que ter um valor. E eu sempre brigo muito nisso. E no começo, gente, Inclusive é muito com normal. a gente já brigou bastante sobre isso. Muito! Viu? Altas reuniões calorosas. Qual é o seu diferencial? E eu falava assim, não sei. Não sei. Não, como você não sabe? Não sei, não sei. E eu acho que até para descobrir esse diferencial veio aí com a ajuda de vocês e com o tempo mesmo. Que a gente vai amadurecendo, né? Como pessoa e como empresário também, que eu acho que o segredo do negócio é esse. Sim. É você saber errar e reconhecer os erros e bola pra frente. Tem um ditado que eu acho que deve ser o 4º podcast que eu falo. Quem erra rápido, erra melhor. Exato. Então, quando você viu que você errou e foi rápido, você já corrige a rota e fala, opa. Exatamente sobre isso. Exato. Vou usar esse. Show. E aí, Pri, hoje você já passou por muitos desafios, né? Então, a gente sabe que qualquer empresário brasileiro já passou por muitos desafios. E se você puder compartilhar com a gente, para pessoas que estiverem assistindo também não tentarem não ir para esse caminho, se você puder compartilhar com a gente um pouco. Acho que a gente estava conversando sobre isso também, gente, para bater o briefing aqui, para não ficar também muito longo para vocês Porque eu sou assistirem. tímido e eu não converso Mas, muito gente, bem na frente calma. de câmera. De uma semana comigo, ele perde essa timidez. Eu acho que na minha vida de empresária, dentro desses anos de loja, que acho que a gente vai fazer 12 ou 13, nem sei agora. Enfim. Eu tive 3 desafios que foram muito marcantes e que foram os principais desafios, assim, de empreender hoje em dia. O primeiro deles é não aparecer. Eu morria de vergonha. Falava quem é que quer me conhecer, quem é que quer ver. Então, eu acho que até comentei isso no começo. Acho que foi meu principal desafio e segue sendo, tá, gente? Porque não é todo dia. Para aparecer aqui todo dia, aqui, né, nas nossas redes sociais... É o cabelo, é a maquiagem, tem todo Não dá pra sair de qualquer jeito. Você é empresária, você é dona do seu negócio. Como é que você vai sair de qualquer jeito? Não dá, né? Então, eu acho que o meu primeiro desafio foi aparecer. Vim aqui falar, oi, eu sou a Pri do Abrir Meu Armário. Acho que esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi durante a pandemia, que foi com frete. E aí, olha só, gente, planejamento. Era o assunto que a gente estava falando, né? Faltou o planejamento. A gente veio numa pandemia, a gente vendia muito um item específico que chamava vestido Zara. Se você está me assistindo e lembra desse vestido, comente nos comentários da live. Da live não,
do podcast. A gente vendia muito desse vestido e foi durante a pandemia, no começo da pandemia. A gente fez uma ação de frete mal planejada e essa ação praticamente custou quase o fechamento da empresa. Me custou muito caro, por muitos anos, amargos, por falta de planejamento, tá? Por achar que daria para fazer do jeito que eu estava prevendo e eu fiz e deu muito errado. E a terceira, gente, aí quem me salvou, tá aqui, vocês estão vendo comigo. Plataforma. O Abri sempre foi 100% digital, hoje a gente tem ponto físico, tem o nosso showroom e tal. A gente tinha uma plataforma que durante a pandemia, que a gente tinha muito acesso, a gente vendeu muito desse vestido Zara, ela caiu o site. Caiu o site, não carregava foto. Ela demorava para carregar. Era uma plataforma cara. Eu paguei muito caro para fazer a integração. E não rolava de jeito nenhum. E um belo dia, quando eu me desesperei e falei, cara, eu preciso resolver isso na minha vida, foi quando eu achei o Márcio, que eu tava até comentando ontem com o Ricardo. Eu falei, gente, como é que foi mesmo? E aí eu lembrei. Eu achei o Márcio, porque ele trabalhava também para outra plataforma que eu usava. Tinha lá várias agências. E eu falei, cara, vou pegar esse aqui, vamos ver. Fiz reunião, eu me lembro até hoje. Eu desliguei, o meu marido falou assim pra mim, que meu marido participa em tudo da minha empresa, né? Sou muito grata também a ele, porque ele faz todo o planejamento financeiro e também tá sempre me apoiando 100% do tempo. Eu desliguei do Márcio, ele falou assim, cara, eu gostei desse menino. Ele vai ser um puta empresário. Gostei desse bonitinho aqui. Gostei desse menino. Ele vai te ajudar. E aí a gente conversou com o Márcio e o Márcio falou assim pra mim, o que você tá tendo de problema não dá pra você ficar do jeito que tá. E aí entra uma coisa que é mudança. Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de mudar, mas quando você tá falando de um e-commerce, de uma estrutura de produto que você vai ter que fazer do zero, e banner, e não sei o que lá, e tabela de medida, e a plataforma é nova, e você tem um front de painel totalmente diferente do que você tinha, e tem que fazer integração com Deus e todo mundo, e você fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí você tem a agência para fazer isso para você, né? Que eu sou muito grata, mas foi difícil no começo, foi ruim, mas foi um outro erro. Então, assim, basicamente os principais erros. Não aparecer, vergonha não paga conta, e esse aí é meu lema da vida, né? A parte de planejamento, que a gente falou super aqui, que é planejar. Você, sem planejamento, você pode realmente matar o seu negócio. Exatamente. E a parte de ter bons parceiros com você. Porque eu acho que se você não tem bons parceiros, e parceiros esses que entendam do que eles estão oferecendo a você, das soluções que eles estão oferecendo. Porque não adianta nada, que nem o Márcio me deu, né? Ele falou, olha, Pri, se você continuar aqui assim, assado, não vai rolar. Você vai ter esse problema ever. Vamos trocar? Naquele momento que ele falou, vamos trocar, eu falei, não. Fui até no começo, não, imagina. Já tô há tanto tempo, né? Tô fazendo e tal. Então, você também confiar nos seus parceiros para fazer essas mudanças e realmente seguir a vida, sabe? Mas foram 3 erros, assim, diferentes. Cada um no seu tema, vai? Sim. Mas foram esses. Mas aí, até trazendo ao tópico, você falou 2 deles relacionados a planejamento. Planejamento. Um pouco antes eu falei, é importantíssimo que comece um planejamento organizado desde a base. Sim. E você acabou de falar que é complexo mudar de casa em um processo de migração. Sim. Porque, querendo ou não, é difícil demais. Complexo. Uma coisa é você fazer uma implantação de um e-commerce do zero, exato. que vai começar de uma forma correta, exato. bonitinho. Outra coisa é você pegar uma base de 500 produtos, 1000 produtos e ter que migrar, criar banners. E tudo. A Karine infernizando de... Tem que fazer! Ô, Pri, tá fora do prazo. Se você atrasar, Pri... Nós não vamos subir o site, viu? Olha só! É difícil. E aí, até emendando, ô, Pri, eu queria entender um pouquinho do dia a dia de vocês, do operacional. Hoje está a Pri, tem alguém ajudando? Tá. O operacional, basicamente, sou eu mesma e Irene. Brincadeira, gente. Eu tenho algumas mãos que me ajudam, a Uncode na parte da agência, 100%, full time, porque eu preciso de madrugada, site cai, chamo o Márcio. Às vezes, gente, a plataforma acaba também tendo uma instabilidade, o que é muito normal, porque a gente está lidando com uma coisa online, né? Que uma plataforma atende eu e mais um monte de gente.
principalmente em épocas de Black Friday ou final de ano, que a gente tem muitos acessos. Então, às vezes, acontece de cair painel e tal. Mas eu acho que você precisa trabalhar isso de uma forma que seja tranquila, mesmo sem ser, sabe? Não dá pra eu tentar, às vezes, fazer mais do que eu consigo. Então, hoje, basicamente, sou sozinha. Tem a Uncode que me ajuda na parte do site, que eu deixo tudo com eles. No escritório, eu tenho uma pessoa que me ajuda, a Rô, que muitas de quem estão assistindo aqui já viram ela na live. Às vezes ela faz live comigo, às vezes é minha parceirinha de Bom Retiro, de carregar sacola, tá, gente? Porque não é só glamour, não, viu? É sacola na lomba, e aí tem que carregar, sair correndo e tal. Pensa que lá ficar de sapato salto ali todo dia na condicionada. Gente, é assim, eu vou falar bem a real. Eu tenho concorrentes que vão super assim como eu tô hoje, linda pra vocês, mas eu não consigo. Eu vou de tênis e calça jeans, porque eu tenho que carregar sacola. Mas basicamente eu tenho vocês, eu tenho a minha contadora, a Vera, que também tá comigo desde o começo. E sou eu, gente. Vocês estão vendo, faz tudo. Inclusive os banners, as artes. Muita gente acha que eu tenho uma agência de marketing, mas eu não tenho. Como eu tenho formação na área, toco meio que com rapidez. Essa rapidez, inclusive, que Karine fez reunião comigo, já troquei o banner, viu, Cá? Do site, conforme você pediu. Então, sou só eu. Hoje sou só eu. A gente tem uma ideia de estruturar e crescer, né? Mais pra frente, se Deus quiser e Ele quer. Então, hoje sou só eu. Eu me organizo, o meu dia começa assim. O que eu vou gerar de conteúdo? Olha só, a gente falando de vergonha. E aí, você vai vendo que tudo tem a ver com o conteúdo. Então, hoje eu vou gerar que conteúdo? Hoje, para vir aqui, qual que foi minha geração de conteúdo do dia? Eu repostei você, fiz um look do dia, né? Mostrei o que eu escolhi para vir aqui, porque foi pensado, né? Eu queria uma roupa que fosse bacana, que tivesse a ver com vocês e comigo. E aí, eu vou gerando o conteúdo do dia. Então, o que eu faço? Aí vocês falam, não, só fica lá vendo roupa. Não, eu fico com o Clarity, que é uma ferramenta que a gente tem de mapa. É mapa de calor, né? Aberto na minha mesa todos os dias, 24 horas por dia. Só não abro no celular, mas no celular eu tenho o quê? O Google. O Google. E ele fica aberto também. Então, eu fico mapeando todos os acessos, /carrinhos abandonados do site. Vou vendo ali o que as pessoas estão olhando, o que elas estão fazendo. E ali eu vou pegando insumos para gerar os meus conteúdos. Seja uma live, seja um vídeo, seja um stories. Então, meu dia meio que começa assim. Depois eu vejo o que tem de pedido. Já vou fazendo a separação da mercadoria, né? Do que tem que separar. E imprimo as notas fiscais. Então, assim, é o dia a dia mesmo. Como é que eu posso falar assim? Sem glamour. É o dia a dia. Nota fiscal, às vezes eu faço correio, às vezes eu peço coleta, mas a maior parte do tempo, às vezes, sou eu que levo, porque é pertinho. Quando eu tenho cliente para atender no escritório de consultoria, eu marco. Às vezes não é cliente de consultoria, isso é uma coisa muito bacana. Às vezes a gente atende alguns clientes no escritório que querem conhecer eu abrir meu armário. E a gente acaba falando para eles, legal, que tamanho que você usa? M. Então, eu já peço alguma foto, alguma coisa, ou é uma cliente, às vezes, que eu já conheço. Então, eu monto uma arara já para aquela cliente. O que eu acho, ou como eu visualizo, como eu faço a consultoria. Então, eu tenho muito essa cabeça de... Eu olho para ela e falo, gente, eu acho que você tem que se vestir assim, assado. Então, eu já vou montando. Viu meio que um depois, né? Um antes e depois. Mas é dia a dia mesmo. E coisas que ficam abertas na minha vida todos os dias. Uma planilha de Excel, de pagamento de fornecedor, a nossa planilha de estoque, porque eu acho que isso precisa ser, para mim, isso é uma coisa que é muito delicada, porque como eu faço atendimento no showroom, eu tenho um site online, né? E é um estoque só, a gente não tem estoque separado ainda. O que seria muito saudável ter, mas neste momento a gente não tem, até porque, lembra dos pratos? Eu não tenho outro braço para segurar. Eu preciso da Baixa. Então, se você foi lá e comprou isso aqui e eu só tinha eu preciso correr lá no site da Baixa. Então, eu acho que é um dia, assim, com um mix de tudo. Mas tem dias também que são mais tranquilos. Eu acho que você também funciona assim, o teu, não é? Sim. Tem dia que você tá muito louco e tem dia que você tá de boa. E você fala, hoje à tarde eu vou, sei lá, pra gente mulher, tingir o cabelo, assistir Netflix. Hoje eu vou, sei lá, jogar beach tênis, que é uma coisa que eu amo fazer, então... E eu preciso, inclusive, eu tô fazendo um ano enrolando pra jogar beach tênis. Então, tá vendo? E aí, acho que é isso, assim. Mas é bem um dia a dia
de escritório mesmo. Telefone, às vezes eu passo, sei lá, 1 hora conversando com uma cliente no WhatsApp. Então eu vou me dividindo, sabe? É muito louco. Esse acho que é um dos motivos que eu admiro muito você, Pri, porque Obrigada. ser um empreendedor brasileiro é complexo. Muito. Por si só ele já é complexo. Muito? E ainda mais quando nós fazemos tudo Sim. de uma maneira, né? Literal. E ainda assim tem uma casa para poder cuidar, por Sim, exemplo. também. Que, querendo ou não, nós temos duas vertentes. Nós Claro. temos ali o empresário, nós temos a casa, que querendo ou não, a gente não pode... Você tem a relação mulher e Priscila e a etc. mulher empresária. E você tem que se dividir. Exatamente isso. E você falou um pouquinho agora sobre talvez os próximos passos. Já Sim. tem já uma visão de próximos passos da Abrir Armário? Tem. Ou Eu não? acho assim, a gente tem Que 12 possa abrir anos, também, mais tem ou coisa menos. que Sim, não pode, né? eu acho que a gente tem 12 anos, mais ou menos, gente. E é um trabalho árduo. Faço com muito gosto. Eu acho que, graças a Deus, eu tô numa... Eu faço o que eu amo. Então, pra mim, não é um trabalho. Eu acho que você sente isso também. Sim. Tem dia que você chora? Tem. Tem dia que você tá desesperada? Tem. Mas eu faço com o maior prazer, assim, que é uma coisa que eu gosto. É como se fosse eu ir na feira, no mercado, pra mim eu ir trabalhar. Então, não tem... não é um martírio, não é uma coisa pesada que eu falo, ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Não é isso. Eu amo o que eu faço. Eu acho que dividir, né? Você se dividir entre várias coisas é difícil. A gente tem, sim, os próximos passos, mas eles estão todos linkados com planejamento financeiro, que eu acho que é uma coisa que hoje, no país que a gente vive, com a quantidade de concorrente, seja concorrente direto ou indireto, impostos, né? Ele tá vindo caminhando muito. Como eu falei para vocês, lembra que você falou para mim uma dificuldade, né, da pandemia? A gente teve uma dificuldade com frete que nos levou a um problema financeiro muito grande. E eu acho que isso é aberto, tá, gente? Até para vocês verem que, ai, que legal, ela tá lá, ela não erra. Erra sim, erra, entendeu? Erra e esse erro te causa, às vezes, muito problema, muita dor de cabeça. Os próximos passos que eu, assim, jogo pro universo, que eu falo sempre isso, né? Acho que Deus sabe o que faz, mas é eu contratar alguém pra me ajudar. Pelo menos um bracinho direito, assim, principalmente pra gravar conteúdo, mas conteúdo mais diversificado. Então, um dia de compra com a gente. Eu não sei se minhas vendedoras vão estar assistindo, mas elas sabem que eu sou super chata. E isso é uma coisa que... Não é porque eu sou chata, gente, mas é porque eu vou no acabamento, eu vou na modelagem, eu quero Qualidade. experimentar tudo, eu quero ver tudo, eu quero tocar, eu não consigo comprar nada à distância, a não ser que eu já conheça o fornecedor, enfim. Mas acho que o próximo passo é trazer alguém para me ajudar, mas eu não sei ainda. Tudo vai depender de um planejamento financeiro. Hoje eu consigo tocar muito bem sozinha, mas às vezes, sim, falta uma pessoa. Então, acho que uma pessoa, e aí... Deus sabe o que faz na hora certa, vai vir. Perfeito, Pri. E no caso, se você pudesse, né? Se você pode, por gentileza, falar para quem está assistindo a gente, Tá. alguma sugestão, né, para quem espera entrar nessa frente, Tá. né? Então, por gentileza, se puder passar um briefing, uma Um sugestão. briefing. Bom, eu acho assim, gente, empreender, independente do segmento, eu vou falar do segmento de moda, porque eu acho que a Uncode, a maioria dos seus clientes são de moda. Empreender realmente é uma caixinha de surpresa. Eu falo que sabe aqueles cubo mágico que você fica rodando assim, e cada hora é uma cor e tal, e você tem que acertar as cores e tal? É tipo aquilo. Você acertou o verde e o laranja tá misturado com o branco. E aí você fala, o que eu errei aqui? Eu acho assim, empreender hoje é você primeiro gostar do que você faz. Não é porque o seu vizinho abriu uma loja que você vai ter que abrir. Então, eu acho que é isso. Antes de empreender, lá antes mesmo, planejar. Eu acho que sem planejamento você não chega em lugar nenhum mesmo. E planejamento para a vida também. Às vezes a gente quer um sonho, quer comprar um carro, fazer uma viagem, comprar um celular novo. Eu acho que a gente tem que se planejar. Eu sou muito pé no chão, às vezes até demais, o que é um problema, mas tá tudo certo. A gente vai lidando com isso também. Eu acho que assim, planejar, amar o que você faz, gostar mesmo. E entenda como gostar, gente, porque nem tudo que você vai fazer dentro de uma empresa você vai gostar. Eu mesmo odeio a parte financeira. E eu tenho que fazer, né? Então, a gente não faz só o que a gente gosta. A gente tem que fazer tudo. Exatamente. Seja lavar um banheiro, como eu faço. Que é normal. Que é normal, tá? Eu falo que tem dia que desce e eu tenho que lavar o banheiro porque aquilo tá me incomodando.
Seja fazer uma planilha de Excel, seja ser dura às vezes com uma cliente, porque às vezes, gente, a gente também... Inclusive demitir cliente. Exatamente, chegou onde eu ia falar, às vezes a gente tem que demitir uma cliente. Mas eu acho que assim, planejar é o top. Depois você amar o que você faz e você estudar. Você não pode parar de estudar. E aí estudar, leia tudo. É uma viagem, é um curso, é fazer... O Márcio sabe, quando... A gente começou a implantação lá em 2023, eu nunca vou me esquecer. Tem que fazer não sei o que lá no Google GTM. Eu falei, tá, não sei. Eu fui lá, fui ler, fui ver vídeo no YouTube, eu aprendi a fazer. Então, muitas coisas hoje, às vezes a gente até precisa contratar alguém e tal. Eu falo, não, peraí que eu sei fazer. Eu faço. Só não sei mexer 100% no HTML, porque aí já é demais para uma pessoa. Mas eu acho que assim... Planejar mal o que você faz, ter bons parceiros, sem pessoas, você não é ninguém. Exato. E eu devo muito isso a vocês. Não é nem porque eu tô aqui, tá, gente? É porque realmente eles apostaram no meu negócio quando o meu negócio era muito pequeno. E eu achava que ninguém aposta. E talvez, quando você tá dentro do seu negócio, não sei se você sente isso. Mas você fala, ai, meu negócio é muito pequeno. E ontem mesmo, eu tava conversando... Ontem eu tava conversando com meu marido, com o Ricardo. E ele falou assim pra mim, você acha que você é pequena? Quem tá te vendo ali não sabe que você é pequena. Você acha. Você se vê como pequena. Você não é pequena. E hoje nós somos referência para outras pessoas sem a gente saber. Sem saber. Então, eu acho que é isso, sabe? É você... E quando você faz isso com amor, você não tem essa noção. Sim. Mas eu acho que, assim, basicamente, se você quer começar um negócio, é estudar, planejar e ser você, cara. Não imite ninguém, não copie ninguém. Seja você, tenha a sua essência, a minha essência, o jeito que eu sou, o jeito que eu escolho. Não chegue... Na área de moda, a gente tem muita gente que... Muito concorrente que fala, ai, fulana comprou isso aqui, então eu também quero. Não, gente. Você tem que entender teu público, você tem que ter a sua persona. E aí a gente vai entrar aqui numa parte de marketing que realmente você precisa ter ali. Você precisa ter uma persona. Quem que é a pessoa, a persona da sua loja? E aí a persona, quando eu falo aqui para um leigo, é como se fosse uma cliente imaginária. E aí essa cliente, ela tem nome, idade, estilo. Ela vai amadurecendo com o tempo. Então, às vezes, ela não tem filho e depois de um tempo ela vai ter. Persona, gente, persona não é público-alvo. Exatamente. Temos uma diferença muito grande aí. E até de público-alvo, a gente estava conversando, né? Eu falei para o Márcio, hoje eu tenho cliente geração 2000, minhas clientes geração 2000, e tenho clientes de 65 anos. Então, olha só que gama de público-alvo que eu, né? Óbvio, tenho nesse meio, eu tenho ali um meio quente, que a gente fala, que é o meio que eu vendo, mas a persona, ela é diferente. Então, eu acho que também isso também é uma coisa muito importante, ter uma persona. Para quem que eu vou vender, por que que eu vou vender, o que que eu tô vendendo e onde eu quero chegar. Por que que eu tô vendendo roupa? Porque eu quero ficar rica? Não. Eu tô vendendo roupa porque eu tenho eu quero que as pessoas se vistam bem. A minha meta é devolver o sorriso das mulheres que compram no Abrir Meu Armário. Eu acho que é para isso que eu tô aqui. É para isso que eu vendo, sabe? Porque eu quero ver a pessoa se redescobrir. E eu posso falar para vocês com clareza. Quando você vê uma mulher, e isso acontece muito quando eu tô lá no escritório, que ela chega e fala assim, eu não uso essa roupa, eu não faço não sei o que lá, né. E eu falo, não, vamos vestir só pra você ver como fica. Você vê o olhar da pessoa. Acho que é isso que me move, assim. É eu descobrir e transformar as pessoas, sabe? Pro bem, né? E com roupa. Às vezes com roupa, às vezes com um pouco de psicólogo, mas é essa transformação, é o que me move. Mas eu acho que é isso, gente. Amor e planejamento financeiro, planejamento de vida e planejamento da empresa. E seja você. Não copie ninguém, não queira ser ninguém, sabe? Sim. Acho que é basicamente as minhas dicas. Eu vou ter que complementar com mais uma observação do que você falou com relação a estudo. Hoje não existe empresa onde o dono não saiba pelo menos o básico daquilo. Então, Sim. no caso do e-commerce, ele tem que saber o básico do GA. Básico. Ele tem que saber o básico do Google Analytics. Ele tem que saber o básico do Clarity. Sim. Ele tem que saber o básico sobre logística, sobre financeiro. Sobre tudo. Porque, querendo ou não, é fácil uma pessoa falar 3 palavras bonitas e passar o pé. Exato, eu acho que você tem que saber um pouco de tudo. E independente se você é grande ou pequeno, você tem que, pelo menos em algum momento, ter colocado a mão naquela caixa e falado,
Só que eu sei, porque até para contratar um fornecedor, às vezes o cara Exatamente. vai falar para você, não, faz assim, assado. Tá super bom. E não é, Exatamente. entendeu? Não é. O cara tá te dando o maior chapéu do mundo e você não tá entendendo nada. Então, eu acho que isso... Aí também entra muito no assunto de parceria, né? Quando você tem Confiança, né? parceiros e confiança. Eu tenho um fornecedor que eu compro dele desde que eu abri meu armário. É a mesma vendedora que me atende, é a Cláudia. Então, assim, ela é de olho fechado. Se ela falar pra mim, você não vai gostar disso, eu não vou gostar. Você vai gostar, pode levar. Então, assim, eu acho que você ter essas confianças, sabe? Você trazer isso também pro teu dia a dia e você estudar. Você tem que conhecer. Independente se você leu um artigo ou se você enfiou a mão na massa e falou, deixa eu fuçar aqui nesse negócio pra ver como que funciona. Exatamente. Porque senão você é passado pra trás. Então, Exatamente. eu acho que é pra tudo isso, né? Desde um Clarity da vida, que é super difícil de usar, gente. Google GTM. Até tem coisa que eles falam, eu falo, que é isso? Que termo que é esse? Até o seu dia a dia mesmo, o dia a dia de empreendedora, de curadoria, de comprar, de loja, de tudo. Você tem que saber, senão você... Eu também acho que isso também entra no planejamento, eu acho, É, né? tudo. Qualquer coisa, Eu qualquer acho coisa que se baseia no planejamento. eu acho que isso entra no que você precisa... Acho que é uma regra, vai, planejamento. Acho que isso é tão importante quanto o seu financeiro. Assim, tem duas coisas dentro do planejamento. Posicionamento de marca Sim, e planejamento. exato. Então, a posição onde eu quero chegar e o planejamento de como que eu vou Exato. chegar até lá. Acho que é onde eu quero, onde eu tô e e como que eu vou fazer. Exatamente. E aí você vai na sua crescente. E uma coisa também, gente, que assim, não espere que as coisas sejam rápidas. Porque às vezes não é no seu tempo, é no tempo de maturação. Eu tenho né? loja de 10 Eu tenho loja hoje de Uncode de 2 milhões. Então, olha lá, 3 milhões. eu quero chegar lá, tá, gente? E aí os clientes eles chegam e falam assim, eu quero igual aquela loja ali. Fala assim, ó, vamos lá. A gente vai montar o seu e-commerce e pode ser que você já faturar nada nos próximos 4 meses. Exato. Mas pode ser que você já chegue a 2 milhões em 3 meses. E isso é uma coisa muito legal também que o Márcio está falando aqui, gente, porque o e-commerce, ele é uma coisa extremamente delicada. Parece fácil, mas não é. A gente tem mapa de calor, a gente tem, às vezes, a cor de um botão. Me lembro quando você fez aquele teste AB do botão verde, lembra disso? Então, assim, às vezes é um botão, às vezes é uma coisinha, assim, minúscula, que você altera no seu e-commerce e aquilo te dá um prejuízo de venda, de entrada de venda, porque a pessoa não acha o tamanho, ou porque ela não acha na tabela de medida. Então, é exatamente isso. Você pode até projetar. Poxa, eu queria muito vender 2 milhões, eu ainda não sou essa empresa. Mas como é que eu vou planejar e projetar para chegar naquilo? Eu acho que é a sua história, não a história do vizinho. Exatamente. Você tem que fazer a tua história dar certo. Tem que usar o vizinho como um benchmark, mas não pode usar o vizinho como uma referência. Exatamente sobre isso. Acho que é isso. Perfeito. Pri, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Novamente, você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. Principalmente pela... Sempre nossas trocas foram muito boas. Sempre. Eu aprendi muito com você. Obrigada. A K, falando agora o nome da K mesmo, porque a gente sempre... A K é meu anjinho, junto com nós você. Nós sempre atuamos... nós gostamos muito de ter você dentro da Uncode, muito por conta disso que você acabou de falar com a gente. Você é uma pessoa que está hoje basicamente sozinha. Sim. E olhando toda essa frente da Abrir Meu Armário. Sim. E isso acaba inspirando a gente usando como referência para outras lojas. Legal. E a proposta de ter você com a gente aqui é incentivar outras pessoas também. Sim, eu agradeço muito mesmo. Acho que a nossa história é muito legal, é uma história bacana, saudável. A gente tem nossas brigas ali, prima e eu Pri. acho que nem é briga, assim, eu acho que tudo é uma construção. E vocês me pegaram... eu não sei se você lembra, mas acho que a primeira conversa que eu tive com você, a Ká nem tinha entrado. E eu falei pra você, Márcio, ou eu mudo, ou eu fecho. Eu tô muito desesperada, eu não tô vendendo. A gente tinha uma plataforma muito ruim. E aí ele falou, não, calma. Né? Márcio já me ajudou de várias formas. Eu sou muito grata mesmo, tanto a você quanto a Ká. A Raíssa também. Tem o John, né, nosso desenvolvedor. E eu agradeço muito de estar aqui. Eu espero que a minha história inspire vocês. Não é fácil, não é. O Márcio sabe disso. E não vai ser. A gente já conversou, a gente às vezes tem conversas offline sobre a empresa. Ele a dele, eu a minha, dores mesmo de empresários, de negócio. Mas eu agradeço demais. Eu realmente...
é muito difícil você parar para contar a sua história. Eu acho que é uma coisa muito louca, porque eu mesma fiz uma cola, tá, gente? Eu tô com o celular aqui, ó, com uma cola, porque eu falei, cara, eu vou esquecer alguma coisa. E aí esquece e passa. Mas eu acho que assim, quando você encontra pessoas boas como você e como a Kai, e como vocês todos da Uncode, eu acho que isso também faz parte do nosso caminho, deixa ele mais leve e saudável. Então, Sim. eu agradeço demais por poder ter vindo aqui, contado a minha história. Espero quem está assistindo que tenha gostado. E deixo também canais abertos, se quiser seguir o Abrir Meu Armário. E para quem está procurando uma agência, eu indico muito o Márcio, não é porque ele está aqui, é porque realmente é um trabalho que eu confio, que eu tenho, assim, uma super gratidão e que eu sei que eles vão entregar para vocês o que eles entregam para mim, que é muito mesmo. E obrigada. Obrigada Obrigado, mesmo. Pri. Eu que agradeço. Então, obrigado, pessoal, por mais um episódio da Uncode Talks. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o site da Pri, o Isso. Instagram da Pri, para vocês poderem também fuçar um pouquinho lá no Instagram dela. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, tchau.